Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual. Mas você já sabe, antes de eu apresentar o nosso convidado do programa de hoje, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações lá para saber quando tem vídeo novo. Tudo isso é importante para levar mais longe histórias que a gente conta aqui, como a dele, que é conselheiro de cultura do estado, patrão CTG, tem todo o universo cultural, é ligado ao universo cultural aqui de Ijuí região. Eu converso a partir de agora com Orione Rodrigues. Seja bem-vindo, seu Orione, tudo bem? Olá, boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os espectadores, telespectadores que de alguma forma estão recebendo nosso som, nossa imagem. É uma alegria, gratidão por este convite. É um prazer estar dentro de uma universidade falando de cultura. Obrigado pelo convite, Douglas. Pois é, vamos voltar lá para São Borja, seu Orione. Não sei exatamente em que década, mas o Orione menino ainda já ocupava, já manifestava essa liderança que o senhor tem, que é quase natural, assim. Que interessante essa tua pergunta. É uma das poucas vezes que eu ouvi. Eu sou nascido, sim, ali nas Barrancas do Uruguai, na cidade de São Borja, terra dos Angueras, na verdade. Getúlio Vargas, João Goulart, cunhado de Brizola, e por aí vai. E ainda tivemos a província ali de Missão de São Tomé ali, que tivemos um presidente ali chamado Aramburu, que também era de São Borja. Mas enfim, a minha vida ela começa, Douglas, ali em São Borja, nos primeiros 4 anos de vida. Depois disso, então, eu sou filho de militar, e aí a gente teve que alçar voos juntamente com o pai. Ganhou o mundo. Ganhamos o mundo. Mas esse aspecto que tu puxa aí, pela primeira vez eu escuto essa pergunta, inclusive, ela começou bem cedo, sim, na escola, no interior de São Paulo, que foi o segundo lugar, o segundo estado que a gente foi morar depois do Mato Grosso. E a segunda cidade dentro de São Paulo. Começamos por Lins, a capital das escolas no interior de São Paulo. Depois fomos parar na cidade de Barbosa, onde eu fiz uma parte do meu ensino inicial. E ali eu comecei a ganhar gosto, veja só, pela banda municipal, pela banda da escola, melhor dizendo. A escola tinha uma banda e eu comecei a acompanhar. Eu, como não era muito conhecido, eu comecei a acompanhar a banda do lado de fora. Eles saíam para ensaiar à noite e eu saía ao lado deles toda noite. Até que um dia sobrou um instrumento. Veio a oportunidade. E dessa oportunidade, então, eu não só assumi aquele instrumento, como na sequência, nos anos seguintes, eu assumia o controle, o comando dessa banda. E aí começou tudo. Começou toda a minha história. Depois dali... Que instrumento? É a caixa, né? A caixa. Esse foi o instrumento que eu comecei a tocar ali. E até hoje eu gosto de bater nesse instrumento. Tenho uma apreciação. Tentei tocar violão depois disso, em 3 oportunidades, mas eu percebi que não basta querer. Eu acho que você tem que ter um certo dom para algumas coisas, e eu não tive essa habilidade, esse dom para o violão, então desisti dos instrumentos. Mas fiquei na cultura. Depois dali a gente acabou indo para Brasília, onde eu iniciei meus estudos de professor, né? Eu sou professor formado, muito embora nunca tenha exercido a profissão, né? Mas eu fui para a iniciativa privada e acabei ficando nela, né? E aí viemos parar aqui em Cruz Alta inicialmente. Voltando para o Rio Grande do Sul. Voltando para o Rio Grande do Sul. Aí em Cruz Alta, então, foi onde eu concluí meu curso de professor, estudos sociais, na época. Hoje não tem mais, a gente fazia história e geografia, né? E aí, depois disso, então, a gente foi para Passo Fundo. Aí, já profissionalmente, eu entrei numa empresa ali em Cruz Alta, na qual eu permaneci 30 anos. E dentro dela já comecei a lidar também isso foi em 86,
quando eu entrei nessa empresa. E aí toda a parte cultural que tinha nessa empresa, as oportunidades que tinha, eu acabava sempre participando de alguma forma, né? Já envolvido já nessa época com CTG? Já começou em Cruz Alta. Começou em Cruz Alta, no Querência da Serra, antes do incêndio, inclusive. O Querência da Serra, lá nos seus primórdios, no mesmo local onde ele está hoje, teve um princípio de incêndio lá. Inclusive, os meus documentos que estavam lá foram perdidos nessa fatalidade, né? Mas, felizmente, só se perdeu só bens materiais. Nenhuma vida, né? Nada, absolutamente. Ali começou, então, o meu gosto pela música, né? Que até então eu não tinha contato, eu era um gaúcho, mas tinha ficado fora do Rio Grande... por muito tempo, quase 20 anos. O pai é gaúcho também? Ou... Meu pai, sim. Meu pai é ainda vivo hoje, eu não tenho mais a mãe. O pai, sim, o pai está reformado hoje do Exército, reside em Cruz Alta, aqui pertinho. E... seguido até vou visitá-lo, e ele é de lá de São Borja também, do interior, ele é da Codelaria do Rincão. E ele te manifestava já esse gosto pela tradição, tradicionalismo? Não, porque assim, ó, quando nós voltamos quando eu vim de volta para o Rio Grande do Sul, para Cruz Alta, na verdade, eu tava inclusive em viagem para o Nordeste. Eu estava por um projeto da universidade chamado Projeto Rondon. Muito famoso. Exatamente, né? eu tive a oportunidade de participar desse projeto, e a gente ficou 3 meses envolvido entre Brasília e Pernambuco, né? E quando eu retornei de Pernambuco, meu pai não estava mais em Brasília. Meu pai tinha sido transferido para São Borja. E aí, olha só, quando eu retornei a Brasília, antes de ir para o Nordeste, eu tinha feito um concurso no Ministério da Agricultura em Brasília, e eu tinha passado. Então, quando eu retornei, me chamaram para preencher a documentação. Perdão. Aí eu encaminhei a documentação, mas eu tinha 30 dias para iniciar a trabalhar no Ministério da Agricultura. E aí eu digo, 30 dias dá tempo de ir a São Borja e voltar. E tinha um sargento de Brasília, vinha a São Borja, uma coincidência, e retornava. Só que eu vim e não retornei. Não retornei. Só que em São Borja não tinha faculdade que eu estava fazendo em Brasília, tinha em Cruz Alta. E aí então eu digo, São Borja não dá. Tem que ir para outra cidade. Aí vim para Cruz Alta. E aí em Cruz Alta concluí a faculdade, entrei em 86, então nesta... E a escolha, seu Orione? Por isso que eu vou chegar lá agora, isso. Aí entrei nessa empresa. Então, o meu tempo junto com meus pais, na hora que eu comecei a despertar para essa veia cultural, eu não tinha convivência mais com eles. Eu já estava fora de casa, né? E quem me fez essa aproximação do movimento, na verdade, foi minha esposa, que vivia em CTGs, em Cruz Alta e tal, gostava muito, só se falava nisso, evidentemente aqui no Sul é o que mais se ouvia, e essa música, então, ela foi entrando no ouvido da gente, na nossa mente, e ali comecei, então... E não saiu mais. Não saí mais. Aí dali entrei no Querência da Serra. De Cruz Alta, então, eu acabei sendo transferido pela empresa para Passo Fundo. Aí lá fui parar no Lalau Miranda. Mas também foi só um início, porque logo já fui transferido. Quando descobri o Lalau Miranda, já optei para vir para Ijuí. E aqui sim, aí mergulhei nesse universo aí. Desde 1997. Né? Exatamente, foi o dia 23 de fevereiro de 97. Foi um dia muito feliz na nossa vida, até me emociono quando digo isso. Porque a vida nos proporciona momentos difíceis e momentos muito bons. Em Ijuí a gente experimentou todos eles, e todos eles nós nunca fomos abandonados. Pelo contrário, sempre fomos abraçados por esta comunidade, por este povo incrível, por essa cidade que não para de crescer, não para de olhar para frente. E muitas histórias, e todas elas vitoriosas aqui, Douglas. Que bom. Então... eu tive 3 oportunidades de sair de Ijuí, transferido para outras cidades do estado e até mesmo para fora daqui do estado, para o norte do Brasil. O que felizmente para nós ijuenses não aconteceu. É verdade, eu quase perdi emprego por causa disso, mas eu fiz a escolha mais certa da minha vida, que foi permanecer em Ijuí. Aliás, onde eu tenho e ostento e honro o título de cidadão ijuiense, que eu recebi há pouco tempo do Poder Executivo dessa cidade. Exatamente. Eu ia lhe perguntar ainda nesse final de bloco o porquê da escolha por estudos sociais, né? História, geografia. O senhor acha que foi também pelas andanças, né? Porque quem anda muito por esse Brasil, imagino que tenha curiosidade de saber a história desse lugar.
Você matou a charada, Douglas. Foi. Você matou a charada, cortou a metade da minha história. Mas realmente foi isso. Todas essas andanças de viagens com meu pai, que a gente viajou para esses estados, e dentro desses estados, alguns municípios diferentes, inclusive também. E isso tudo foi me despertando interesse inicialmente pelos relevos, pelos montes, pelas vegetações. Paisagens diferentes. Paisagens, sabe? Então, tudo que uma pessoa se transforma, ela está ligada de alguma forma ao meio que ela vive, né? Eu penso dessa forma. E eu, nessas minhas andanças, eu gosto muito de observar. Eu observo muito, né? E foi aí que eu comecei a perceber, disse, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, né? E foi de fato isso que me levou a fazer este curso. Na verdade, eu gostaria de ter seguido, mas na época, a atividade, a empresa que eu entrei, essa multinacional americana que eu trabalhei durante 30 anos, ela me deu uma oportunidade incrível e um retorno financeiro. Que não tinha como trocar. Exatamente. Né? E como eu tinha a esposa, que eu conheci inclusive dentro da sala de aula, que me acompanha até hoje, depois de mais de 40 anos juntos, graças a Deus, né? Ela disse, eu vou seguir o caminho, então, do magistério, das aulas, né? E ela foi. Tanto que, quando nós estávamos em Passo Fundo, ela teve a oportunidade de fazer uma plena na UPF de História. Então, ela fez mais uma faculdade, que ampliou um pouquinho mais o mercado dela, inclusive, dentro do magistério, dos professores, né? Professorando. E eu fiquei na iniciativa privada. Mas, de certa forma, a sala de aula foi para dentro da casa também, né? Com certeza. Não tem como separar isso. Então, a gente acabava compartilhando os dois ambientes de trabalho, né? Tanto dela quanto o meu foi um aprendizado duplo, né? Nesse tempo todo de trabalho. Além do próprio universo do tradicionalismo, que já era dela e ela compartilhou com o senhor, né? Exatamente. E aqui em Juí ele começa conosco. Isso é o segredo também de um casamento feliz, senhor Iônio? Ter coisas em comum, né? Duas coisas muito fortes, né? Com certeza. Eu penso que isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu não digo que ele possa ajudar na longevidade, mas no relacionamento interno, dentro de casa ali, a harmonia, ela tem muito a ver com essa proximidade dos gostos, né? Porque você não... Evidentemente que temos gostos diferentes, mas onde você encontra, de repente, algo tão forte, tão potente quanto a nossa cultura, o tradicionalismo, que está presente praticamente 24 horas na nossa vida aqui, né? Então, eu acredito que tenha sido, sim, um grande fator de ajuda. E isso, por outro lado, ele amplia o nosso universo de amizade, né? Porque você está cercado de muitas pessoas dentro do CTG, em qualquer ambiente de sociedade, né? Num clube, numa instituição, onde você está relacionado com pessoas, você tem a possibilidade de ampliar seu laço de amizade, de conhecimento, e o CTG com certeza nos ajudou nessa caminhada até agora. Falando em caminhada, caminhamos para o final do bloco e eu preciso que o senhor anuncie as duas primeiras do programa, as duas primeiras músicas aqui do Encontro Casual. Quais são essas duas primeiras? Perfeitamente. Se você pensa que o trabalho começou só aqui agora, na frente dessa câmera, desse microfone, está enganado, porque quando a gente recebeu o convite, a gente recebeu uma missão também de trazer na mente o nome de algumas músicas. As músicas a gente tem em mente, mas no meu caso eu tenho uma dificuldade tremenda, que é o nome das músicas, e aí eu tive que fazer um dever de casa bem interessante. Fora o resumo, né? Fora o resumo, porque as músicas, com o passar dos anos, elas têm um significado da vida da gente, e conforme o tempo vai passando, a gente vai encontrando significado para aquela música naquela época, né? Eu gostaria de trazer as duas primeiras músicas do Walter Moraes, Dia de Chuva, né? Que relembra o homem do campo, o homem da lida. Eu venho de um fundo de campo, eu venho de um fundo de grota, eu venho de uma cidade onde o campo de futebol era um campinho onde as vacas davam espaço para a gente correr com a gurizada, com a bola de capotão, que a gente chamava, e rezava muito para que o primeiro que chutasse não chutasse na cerca de arame farpado para acabar o jogo. Então, Dia de Chuva é em memória a esses homens do campo, homens da lida, que eu trago para todos nós.
E na sequência desse primeiro bloco, seu Orione? Também podemos trazer a música Trote do Alazão. Eu conheço elas na voz, tanto dos Monarcas quanto do Raoni. Qualquer uma dessas músicas, desses intérpretes aí, para nós, ela vai trazer a história também que é de uma missão que foi dada e a missão foi cumprida. Então, são músicas bem campeiras, vamos dizer assim, que eu trago para a gente iniciar esse momento aqui. E a missão está cumprida desse primeiro bloco. Falta você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho lá e fazer a sua inscrição e compartilhar esse vídeo para seguirmos com o Encontro Casual aqui da Unijuí FM, que traz hoje o Conselheiro de Cultura do Estado, Orione Rodrigues. Vamos seguindo aqui o Encontro Casual da Unijuí FM, recebendo hoje o Conselheiro de Cultura do Estado, Orione Rodrigues. Senhor Orione, vamos falar um pouquinho do tradicionalismo, né? O senhor começou em Cruz Alta, mas de lá para cá são muitas vivências, né? Em Ijuí, foi patrão de CTG, mas como é que começa a sua história aqui em Ijuí, nesse universo tradicionalista? Perfeito. Essa história começa no ano de 97, no ano da nossa chegada. Já chegou e já... Sim, já chegamos. O Alexandre, que é o nosso filho mais novo, inclusive esse é lá de Passo Fundo. A lembrança que nós somos de Passo Fundo, os outros dois são de Cruz Alta e o Alexandre veio de Passo Fundo. Ele tinha 5 anos. E gostava muito de sapatear quando eu via as músicas gaúchas. E aí a minha esposa falou, mas vamos levar esse guri pra sapatear, pra dançar chula no CTG. Olha só que bacana. Digo, vamos. Aí vamos levar pra dançar, vamos levar pra dançar. Primeiramente foi pra dança. Tentamos, naquela oportunidade, num outro CTG, não nesse que nós estamos hoje aqui. Ficamos sabendo que ia ter lá a aula com o professor lá, fomos lá. Fomos 3 semanas seguidas, Douglas, mas infelizmente por motivos alheios lá, o professor não pôde ir, ou os alunos não foram, então não houve ensaio. Nesse meio tempo, uma cunhada nossa, uma cunhada minha, disse, o Chaleira tá chamando. Eu digo, então vamos para lá. E de fato fomos para lá ainda no ano de 97. O Alexandre começou a dançar nas invernadas iniciais, passou por todas as invernadas do Chaleira. E nesse meio tempo, devido ao sapateado dele, então ele se aproximou bastante da chula. Dançou chula, dançou final de enarte, inclusive chula, né? E aí a minha história, aí eu começo a me aprofundar dentro do tradicionalismo, porque aí eu começo a estudar, começo a ler, começo a entender mais, não só olhar os ensaios, sim, a dança, ouvir a música, mas a entender o significado de toda essa história, do significado do próprio CTG, o que está por trás disso tudo. A gente acabou se envolvendo com as invernadas, com coordenação de invernada, e aí com esse conhecimento as pessoas vão percebendo o teu envolvimento. E a sua liderança também, que já vinha, né? Vem sempre, né? Mais uma vez você mata a minha palavra-chave, que eu ia dizer. A liderança ela acontece de algumas formas diferentes. Algumas vezes você é imposto a líder e outras vezes você a conquista, né? Eu humildemente digo que eu fui sempre conquistando, porque eu sempre fui chamado para aquele cargo, para aquelas funções. E a primeira vez que eu fui patrão no Chaleira foi no ano de 2009. Há uns 3 anos ou 4 anos, o pessoal já vinha pressionando a gente, né, para ser o patrão. E em 2009 não teve como. Não teve como. Foi muito interessante, porque nós estávamos num evento no Chaleira. Em determinado momento, 4 companheiros ali de CTG me cercaram, próximo à antiga cozinha que nós tínhamos lá. Me cercaram e disseram, o senhor daqui só sai depois de dizer não ao nosso pedido de ser nosso patrão. Evidentemente que esses 3 ou 4 anos já foram amadurecendo na mente da gente essa possibilidade. Eu já fui enxergando que eu tinha a capacidade, porque vontade muitas vezes a gente tem, mas se você entender que você tem a capacidade de conhecimento, facilita e você faz as coisas de uma melhor forma. O bom líder faz essa análise. Exatamente. Né? Tem a capacidade e tem a vontade e a capacidade também. Exatamente. Né? Então eu entendi que eu já tinha essa condição e aí acabamos aceitando esse convite, esse compromisso. Evidentemente que naquela época era mais fácil administrar o Chaleira, que você tinha lá 13 invernadas. Hoje o Chaleira tem 8 invernadas, né? E mais a campeira
e mais a artística. Então, não é brincadeira. Hoje, o chaleiro, para tu ter uma ideia, Douglas, tem 190 associados com mensalidade em dia. É muita gente, né? Entende? Sem falar aquele universo de pessoas que estão ali, os tios, os primos, os avós, os pais, né? que participam ativamente. Mas nós temos 190 associados, né, com carteirinha, vamos dizer assim, com mensalidade em dia, que só isso aí já mantém uma parcela das contas fixas do chaleiro, né? E aí, depois que a gente foi patrão, então, Douglas, eu pude exercer dentro da diretoria todos os cargos. E que tal a experiência de ser patrão do CTG? Exercer esse cargo, né? É aí que está. Toda e qualquer atividade você tem um termômetro. É um momento X que você chega, tanto na tua atividade profissional, na tua atividade eclesiástica, acredito que seja da mesma forma, e no tradicionalismo eu costumo dizer que o teu termômetro para tu te avaliar, para tu ser avaliado, é a Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha, se um patrão sobrevive à Semana Farroupilha e bem, ele pode se dizer assim, ó, estou fazendo um bom trabalho, fui colocada à prova a minha capacidade e eu superei. Porque o relacionamento, administrar pessoas... Nunca é fácil. Né? Nunca foi fácil, né? E um grupo tão intenso, tão imenso como esse, que vive com intensidade tão forte, surgem diversas situações que você vai ter que administrar ela, às vezes, com um pulso mais forte, e às vezes você tem que ceder um pouco. Então isso também é um caminho que a gente tem que saber fazer enquanto patrão, sabe? Você traz as regras, mas você tem que saber, opa, aqui eu vou ter que afrouxar um pouquinho. E a Semana Farroupilha, ela faz esse teste com a gente em todos os sentidos. Então é aí que a gente percebe a nossa real capacidade e o valor que a gente tem. E as pessoas nos enxergam nessa hora também. Os sócios, os tradicionalistas, né? Nesta hora dizem, opa, estamos sob um bom comando, né? E é uma hora que a gente fica mais tranquilo também, depois de passar disso aí, você tem mais um ano pela frente. E torcer para que não queiram te manter no cargo, porque por mais que os CTGs em Juiz hoje estão todos de parabéns, estão todos sendo muito bem administrados, inclusive, se me permite, Douglas, dizer para ti, que ela já deve ser do teu conhecimento, e Juiz ele é um dos raros casos dentro do estado que tem uma sociedade como nós temos, com tantas entidades, e nós conseguimos conviver em uma comunhão, uma harmonia muito grande e perfeita quase. A associação que é a ATQG, lá do Parque Associação Tradicionalista Querência Gaúcha. É um exemplo, né? É um exemplo. Tem municípios com 3 CTGs que tentaram fazer uma associação e não conseguiram, sabe? E no estado do Rio Grande do Sul, você não tem meia dúzia de cidades que tem uma associação como nós temos, sabe? E aquilo lá é interessante porque ele nos aproxima, e aproxima as patronagens, aproxima os associados de tal forma que a convivência se torna algo mais natural. O calendário flui mais tranquilo nos rodeios, no circuito, sabe? Tanto o rodeio artístico, quanto campeiro, quanto cultural. E isso, para Ijuí, tem um grande valor, porque faz com que cresça a cultura, o pensamento, o conhecimento do nosso povo, e isso vai nos diferenciando na medida que a gente consegue compartilhar conhecimento. Exatamente, e dá para ver o êxito, né, de todas as entidades, agora mesmo na Semana Farroupilha, né, todas as casas lotadas, né, cada um promovendo com a sua programação, mas com essa comunhão da cultura gaúcha como pano de fundo, né, Soriano? Exatamente, e é um momento também que nos traz sempre bastante reflexão, né? O Rio Grande do Sul é um estado hoje que tem 13 milhões de almas, de gaudérios, de gaúchos e gaúchas, e apenas 1,1 milhão de tradicionalistas. O tradicionalismo, por incrível que pareça, ele ainda é pouco conhecido. O que significa ser um tradicionalista? Qual o significado? Muitos ainda acreditam que a gente, na Semana Farroupilha, esteja comemorando a guerra da Revolução de 35 a 45, quando na verdade não. Quando na verdade nós celebramos a união, celebramos a paz.
evidentemente que homenageamos o legado que nos foi deixado. Aqueles homens em 35 lutaram por um ideal, lutaram por algo que eles achavam que não estava de acordo com as regras, com o funcionamento, que eles estavam sendo sufocados naquela época. E isso mostrou para o Brasil que o gaúcho poderia e sempre pode lutar pelos seus direitos. Na verdade, esse garrão aqui do Brasil foi o palco brasileiro onde mais teve escaramuças, revoluções, revoltas, tanto que os homens mais bem treinados para lutar eram os gaúchos. O Império buscava aqui no Sul, para lutar nessas revoluções do Brasil afora, muitos soldados daqui. Na Guerra do Paraguai também foi buscar aqui, né? Exatamente. Então, por isso que na hora do domínio aqui sobre a província de São Pedro, a luta se estendeu demoradamente, foi intensa, foi longa, foi sangrenta e triste porque era o mesmo povo tirando a vida um dos outros, né? É isso que dói. É verdade. Senhor Ione, o fato de estar em Ijuí, né, e começar exercendo como patrão do Chaleira, mas participando ativamente de uma cultura da cidade que viria a se tornar a capital mundial das etnias. Hoje o senhor tem um sentimento especial olhando na sua trajetória por ser um agente cultural tão importante numa cidade que é única, né? Capital mundial das etnias? Exatamente, Douglas. E antes de entrar nesse tema, só para não deixar passar em branco, enquanto patrão, eu acabei sendo patrão da TQG também, exatamente, da associação, que é o que nos leva ao envolvimento direto com isso que tu traz agora. A Expofest, FENADI. Expofest, FENADI, capital nacional e capital mundial das etnias. A gente acabou participando de diversos encontros, reuniões, junto ao ET, né? A Unijuí foi muito parceira nesse processo também com a gente de transformar a Ijuí na capital mundial das etnias. Eu me sinto muito honrado, porque enquanto professor, a gente abre o universo para os conhecimentos que nos cercam e a gente perceber que em 1811 começava uma história diferente no nosso país com a povoação, com as aberturas de matas que nós tínhamos, começamos a ter em Juí, com a chegada das mais diferentes culturas e povos, né? E aí, por incrível que pareça, nesse momento eu me lembro do Dunga, jogador de futebol. Eu estava ali naquela noite, na praça, quando inauguraram aquele monumento. Eu que não sou torcedor do clube do Dunga, mas quando se trata de história, eu quero conhecer, eu quero estar presente e admiro e respeito quem fez história e quem sabe da história. E o Dunga, naquela noite, me mostrou um outro aspecto. Por isso que é importante você estar sempre próximo de onde está acontecendo alguma coisa diferente. O Dunga falou assim, ó: às vezes a gente pensa que devemos ter um plano B para que, se por acaso o plano A der errado. E aí o Dunga disse assim: Ijuí é formado pelas mais diversas culturas que vieram para cá e deram certo. Está aqui o resultado. O resultado desses povos, dos alemães, italianos, poloneses, austríacos, o que você imaginar, holandeses, todos bem-sucedidos. E aí Dunga disse assim: esse povo não teve plano B. É verdade. Eles só tiveram o plano A. Tchê, quando ele disse aquilo, é assim, verdade, né? Eu digo, cara, isso desmonta uma parte daquilo que a gente imaginava, né? Evidentemente que dentro do seu contexto, sim, cada um, né? Claro. Mas isso traz um momento assim, ó, eles não tinham plano B, cara, eles tinham um facão que eles trouxeram, uma enxada. Tinha que dar certo. Não tinha outro jeito, tinha que dar certo, cara. E deu certo, tão certo que eles transformaram hoje a nossa cidade, reconhecida mundialmente. E hoje de manhã, inclusive, eu acompanhava um programa da Unijuí com o professor Baggio, com a Dayana, acho que era você. Isso, o Clérton Vieira. E o presidente da IAV Brasil falando pra gente aqui, sabe? Então, olha o momento, olha o que isso oportuniza para nós, a dimensão. Eu, dentro do próprio conselho,
eu não perco uma oportunidade de dizer que eu sou de Juí, que eu sou da capital nacional e mundial das etnias, que eu conto a história cada vez que eu posso, que eu convido, já estou convidando a virem para participar da nossa Expo, para vir aqui conhecer uma feira diferente. Como já dizia Mário Osório Marques, quando essa feira foi fundada, ela se chamava FENADI, e um dos responsáveis por dar o nome de Exposição Festa Feira Nacional das Culturas Diversificadas, o ex-reitor, o ex-fundador dessa instituição, um dos maiores mestres que nós já tivemos aqui, professor Mário Osório Marques. Inclusive eu tive a honra, eu ia chegar lá, né? O senhor recebeu a medalha, Mário Osório Marques. Exatamente. Né? Numa Expo Fest já. Numa Expo Fest, primeiro ano, né? Isso. Eu fui honrado em receber essa medalha, Mário Osório Marques. Está guardada na minha casa, na minha prateleira, um local de destaque. Aliás, eu tenho um cantinho que é onde eu deixo a minha história, que eu digo sempre que eu posso para meus filhos. Eu, de bens materiais, eu estou deixando muito pouco para vocês. Eu quero deixar o bem cultural, o bem histórico, que vocês olhem para isso aqui, que isso aqui sirva de exemplo para vocês, que esse é o legado que eu deixo. Cada presentinho, cada copo que chega lá, ele tem um significado muito importante. Ninguém dá nada para ti de graça. É porque você, em algum momento, representou alguma coisa que fez com que aquela pessoa te olhasse e disse: você é merecedor disso. E eu quero que meus filhos, meus netos, olhem para aquilo ali e lembrem no futuro que eles também deixam a sementinha como a gente está deixando. Esse é o legado mais importante, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir mais música, seu Orione? Mas barbaridade, vamos lá. Uma música gaúcha das boas agora. Vamos lá. Mais duas. Então aqui, olha só. Eu trago a gente falando em reflexão, em pensamento, na nossa história, uma daquelas que puxa a memória da gente, faz a gente pensar muito. É uma música na voz de Ângelo Franco, É Aqui Junto ao Chapéu. É para o gaúcho parar e refletir sobre a sua lida, sobre o que está fazendo a sua vida, o que ela representa e o que você está deixando para os que virão depois. E depois também eu trago a música, aí sim, para um cidadão, para um poeta, para um homem que admiro, que não tem dentro de Juí quem não admira a sua história, o seu legado que está deixando incrível. Pedro Darcy de Oliveira, Coletando Sonhos. Essas duas para a gente reforçar a alma aqui. Grande abraço ao Pedro Darcy, nosso amigo aqui da Unijuí FM. Vamos ouvir música e, claro, para você que está no YouTube, segue a conversa aqui do Encontro Casual. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui com o Encontro Casual, recebendo hoje o Conselheiro de Cultura do Estado, Orione Rodrigues. Orione, vamos falar justamente desse cargo, enfim, ser Conselheiro de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu vou trazer de novo aqui, ser Conselheiro de Cultura do Estado na capital mundial das etnias, a capital nacional, uma cidade rica culturalmente, não só pela sua formação étnica, mas por tudo que desenvolve aqui o trabalho das entidades tradicionalistas, as etnias, tudo que cerca Juí é muito rico culturalmente. É uma sensação diferente? Com certeza, Douglas. Se você se lembra, no início do programa eu acabei me emocionando um pouquinho quando a gente falou de Juí. Essa é uma das coisas que mais me engrandece, que mais me deixa feliz, porque se eu estou conselheiro estadual de cultura hoje, eu devo um pouquinho a cada uma dessas veias, desse ramo da cultura, ao tradicionalismo, ao nativismo e ao movimento étnico. Por quê? Porque eu sou um conselheiro que foi eleito pela sociedade civil, que o Conselho Estadual de Cultura ele é formado por 27 conselheiros. 18 são eleitos pela sociedade civil e 9 são indicados pelo governo. Então, eu tive que correr atrás das instituições que fazem cultura no Rio Grande do Sul todo. Uma APAI, uma instituição, os CTGs, as casas étnicas, né? o próprio Festival Nacionalista Canto de Luz, que é uma entidade cultural. Todas essas instituições que estão cadastradas junto à SEDAC como entidade cultural sem fim lucrativo, eles estão aptos a votarem para conselheiro. Então eu corri atrás dessas entidades todas, e todas, o grande número delas que puderam votar
puder, que houve entidades que não puderam por problemas de documentação e cadastro, enfim. Mas foi esse movimento que me elegeu. E é graças a esse movimento da capital nacional e mundial das etnias que hoje a gente está lá desempenhando esse papel, levando o nome da nossa sociedade, da nossa comunidade, com muita honra, com muito orgulho, né? E eu não canso de falar, como eu vou ser repetitivo. Toda oportunidade que eu tenho, eu digo de onde eu sou, de onde eu venho. Muitas vezes não digo nem que eu nasci em São Borja, mas que eu sou um cidadão ijuiense de coração, carrego isso no peito. E agora tem até o título, né? Exatamente. E como conselheiro, então, estamos tendo mais uma grande oportunidade, sabe, Douglas? O conselho, ele mudou um pouco a sua forma de trabalho hoje, né? Desde o ano passado, retrasado, ele já vem alterando o seu sistema de funcionamento. E a gente está passando por essa reformulação, né? E está sendo uma grande experiência, um grande aprendizado, e na medida do possível a gente deixa o recado da nossa comunidade, da nossa cultura, e evidentemente que dando a nossa contribuição enquanto uma pessoa deste meio tão cultural como é o nosso aqui, com tantas oportunidades que nem nós temos em Ijuí. Vamos falar de dois movimentos que o senhor conhece bem. O tradicionalismo, né, gaúcho, que o senhor há tanto tempo atua e conhece e experiencia também. Em tempos que se fala de IA, inteligência artificial, redes sociais, o senhor teme que o movimento perca força, ou já dá para notar que as novas gerações, mesmo com toda a tecnologia, as telas, enfim, elas vão seguir firme, pelo menos no que se refere à nossa cultura, a preservação da nossa cultura? Olha só, que interessante. Nós temos que caminhar lado a lado, não tem como. O movimento tradicionalista, como o próprio nome diz, você tem que estar numa constante mutação, numa constante movimentação, numa constante evolução. E nós temos que acompanhar os tempos. Temos congressos, temos convenções tradicionais que são justamente feitos para que a gente não fique parado no tempo, porque a modernidade vem, a evolução vem, e você tem que acompanhar isso. E o ano passado foi um ano que, inclusive, o Departamento Jovem do Movimento desenvolveu o tema de justamente os trabalhos foram em cima do que a modernidade, em que ponto, em que pé, qual estava sendo o uso da modernidade dentro do tradicionalismo. E aí, naquele ambiente que nós estávamos, alguém levantou a mão e atrás do senhor ou da senhora que estava falando, tem um exemplo da modernidade, que era um painel de LED. Ou seja, isso dentro do movimento é uma evolução, é uma modernidade. Então, e a própria inteligência artificial hoje não tem como, né? Ela, de alguma forma, ela te ajuda... Vai atingir a todos. Exatamente, ela está nos auxiliando, sim, ela veio para ajudar. Evidentemente que a pessoa que está administrando tem que saber fazer o uso, um bom uso, né? Para que isso flua da melhor forma possível. Vem para ajudar porque o movimento precisa ganhar agilidade. O movimento, ele cresceu muito, e por vezes ele fica um pouco pesado o seu andar, são tantas regras, são tantas normas, são tantos regulamentos, que você com esse apoio logístico, vamos dizer assim, né, da inteligência, até você puxando um resumo ali, você diz, opa, eu posso melhorar, eu posso evoluir neste caminho aqui. Então ele veio para auxiliar, com certeza. Não tem como fugir disso, não, viu? Não tem. Outro assunto que eu acho que a gente pode tratar aqui é da própria cultura de Ijuí, né? O Ijuí foi agraciado com esses títulos, tem diversos pontos turísticos, enfim, mas ainda falta, na sua opinião, o próprio ijuiense, de forma geral, né, obviamente, se apropriar dessas conquistas, porque são conquistas para o município, né? Tanto os títulos como os próprios locais, a nossa história, a nossa Constituição, são conquistas que temos. Falta ainda saber vivenciar e utilizar isso a nosso favor, senhor Onione? Com certeza, Douglas. E te digo mais, valorizar, não só termos esses títulos, porque na verdade quando eles foram conquistados, não pensa que alguém
pegou um papel e disse assim, vamos dar o título de capital nacional Paris-Vie e mundial Paris-Vie, que não tinham outras cidades do mundo afora no Brasil pleiteando o mesmo título, sabe? E nós tivemos que trabalhar, elaborar, criar, mostrar tudo o que acontecia para sermos dignos de recebermos esses laudos, né? Essas laudas, esses certificados, né? E precisamos estar atentos porque precisamos continuar mostrando que estamos trabalhando neste caminho. Penso que a comunidade empresarial precisa se apropriar mais desses significados, que os nossos poderes constituídos, tanto legislativo, executivo, judiciário, por que não, se apoderem, se apropriem disso, estampem as marcas, estampem os desenhos daquelas casas éticas nas fachadas dos seus prédios. Estou dando um exemplo, estou viajando um pouquinho aqui, baseado na tua pergunta, sabe, Douglas? Nossa cidade, será que daqui a pouco não poderia merecer um monumento onde a gente congregasse, colocasse todas esses povos juntos, mostrar aqui vive um povo formado por mais de 40 povos, entende? Eu penso que sim, eu penso que poderíamos, nas esquinas, nos bairros, criar algum monumento, alguma coisa nesse sentido. Aqui, os presidentes de bairros, vamos nos reunir, vamos trabalhar um bairro, uma praça, denominar, botar um monumento, trabalhar juntamente com o executivo, o legislativo, com a comunidade. Vamos dar corpo a esses títulos que nós temos, porque isso é grandioso, minha gente. Isso é mundial, é nacional e é mundial. E que o visitante, né, o turista que vem aqui, a cada rua ele sinta isso, né? Que está nesse lugar diferente, né? Sinta e nos identifique. Não que a gente precise estar dizendo isso, mas que a pessoa saia daqui e diga, estive numa cidade hoje, cara, olha, monumento A, B, C, D. Lá é a terra dos alemães, lá é a terra dos italianos, lá é a terra dos poloneses. Nossa, mas é a terra de todo mundo. É a terra de todo mundo. Das pessoas de bem que vieram para cá e que ajudaram a construir esse município maravilhoso. Somos um dos 20 melhores do estado, 20 maiores. Por incrível que pareça, não temos uma população tão grande, mas dentro do cenário estadual, nós estamos entre os 30 maiores municípios do Rio Grande do Sul. Referência em saúde, educação, né? Enfim, isso é tudo fruto da nossa história, né? Temos uma universidade incrível, entende? Então, temos que fazer esse barulho diariamente. Temos que fazer as pessoas cansarem de nos ouvir. É isso aí. Senhor Orione, chegou a hora do quadro final do programa aqui, que é o existencial, com perguntas filosóficas, existenciais, com respostas mais curtas. Vamos fazer? Vamos lá, vamos ver se conseguimos atender a essa expectativa de vocês. Vai conseguir sim. Começando com qual é o maior sonho atual de Orione Rodrigues? É que as pessoas vivam e tenham saúde. A coisa mais bonita que o Orione Rodrigues já viveu? É ser pai. Ser pai e ser avô. A pessoa só vai saber o que é ser avô. Ser avô é a confirmação de que você é um homem, de que você pôde ser um pai. Não tem coisa mais linda que isso. Tem muitas coisas maravilhosas, mas igual essa, eu tô para descobrir. De repente o bisneto seja a coisa mais maravilhosa do que ser avô. A coisa mais triste que o Orione Rodrigues já viveu? Passar pela experiência de cuidar da minha filha como a gente tem cuidado. A medicina fez o máximo. Por isso que eu digo sempre, saúde é muito importante. Me perdoe o momento particular, mas a saúde ela é muito importante. Minha filha, muita saúde, minha filha. O que é a morte para Orione Rodrigues? A morte ainda é algo que nós vamos levar muito tempo para entender, porque cada vez que a gente perde um ente querido, a gente ainda não consegue assimilar, não consegue entender. Então eu penso que a gente, enquanto ser humano, precisamos evoluir muito ainda para entender o que seria a morte. Eu pelo menos não evoluí para chegar nesse ponto de definição, Douglas. E para finalizar, o que é a vida para Orione Rodrigues? A vida é poder conviver em harmonia, poder ter momentos como este, poder ser reconhecido como um homem,
como uma pessoa de bem, de respeitar para ser respeitado e viver ao lado de quem você ama, ao lado da tua família, ao lado dos teus amigos, dos teus parentes. Muito bem, assim a gente finaliza aqui esse encontro casual, um encontro casual para lá de especial nesse mês de setembro, que tem todas as tradições gaúchas. A gente queria convidar alguém aqui que tinha essa representatividade, alguém que tem esse selo cultural, que carrega essa bagagem, que tem conhecimento, propriedade para poder falar. Então, por isso, o senhor foi escolhido para vir aqui e quero dizer aqui em nome de toda a rádio no GFM o muito obrigado por o senhor estar aqui, aceitar esse convite e trazer um pouco da sua história aqui, também deixar nesse programa que tem como proposta justamente levar histórias como a que o senhor tem para propagando via rádio aí, via YouTube, para todos os lugares, todos os pagos aí do planeta. Eu posso deixar um agradecimento? Mas é óbvio que sim. Desculpa se eu quebro o teu protocolo. Para encerrar, a gratidão a esse município, a gratidão a essa comunidade, a gratidão ao Hospital de Clínicas Ijuí, a gratidão aos médicos, a gratidão à medicina, a gratidão à comunidade, a gratidão aos meus irmãos que salvaram a vida do nosso filho o ano passado, quando ele passou por um grave acidente dentro do município de Ijuí. Gratidão, Ijuí, gratidão, saúde de Ijuí, gratidão. E claro, senhor Ione, que além de agradecer, eu quero que o senhor escolha as duas últimas dentro do programa para a gente terminar ouvindo música aqui no Encontro Casual. Exatamente, porque esse momento de reflexão ali, ele faz a gente voltar aos momentos bons, aqueles nem tão bons, mas devemos nos lembrar que cada vez que abrimos os olhos, agradecer a Deus que temos mais um dia feliz pela frente. E quero encerrar com duas músicas, uma do Cristiano Quevedo, que é Tropa Ponta Cortada, para tu fazer uma viagem pelo tempo, fazer uma viagem pela história do nosso estado. E uma música que marcou época, que eu acho que até hoje ela é muito solicitada, é muito tocada e seguidamente a gente ouve falar, que é para essa geração que está hoje aí, que se diz uma geração inclusive conectada. É uma música que foi a vencedora do 4º Festival Nativista do Canto de Luz, na voz de Cristiano Fantinel, Fundamentos para Voltar. Deixo aqui o meu abraço a todos e a todas, gratidão Ijuí, e viva a cultura, viva Ijuí. E assim finalizamos o Encontro Casual de hoje, agradecendo mais uma vez o senhor Ione e a todos vocês que estão conosco aqui no rádio, e também abraço para a Márcia lá, que me mandou mensagem essa semana dizendo que não perde um Encontro Casual. Mais um aqui, ó. Márcia, para você compartilhar também, se inscrever em nosso canal, fazer todo o ritual virtual e levar mais longe o Encontro Casual aqui da UniGFM. Até a próxima!